Bom, minha gente, é um tempo muito sucinto que eu tenho. Apenas eu tenho, na verdade, 1 hora para sintetizar os desafios do movimento sindical brasileiro face a essa reforma trabalhista deletéria com a Lei 13.467, que, infelizmente, precariza as relações de trabalho e, inclusive, até para colocar a título de informação, nosso amigo, o André Costa, que atua na CSB do Rio Grande do Sul, colocou na fanpage dele, inclusive como dado interessante, os novos anúncios que estão sendo feitos para contratar trabalhadores, inclusive para esses momentos de férias. E dentre a proposta de uma das empresas alimentícias, dizia que o horário de trabalho para ser recompensado com remuneração era R$ 4,45 por hora. É agora. Então, quer dizer, para quem achava que o movimento sindical era o responsável pelas mazelas do processo, do custeio desse trabalhador, e que dizia que o patronato fazia um grande favor na contratação dos trabalhadores, a gente está vendo, a partir da reforma trabalhista, quem realmente é, nesse processo, o maior vilão da história, e a que a reforma trabalhista serviu no intuito de interesses nefastos, interesses espúrios ao conjunto da classe trabalhadora brasileira. Então, realmente, é um processo deletério que, infelizmente, vem trazendo um conjunto de desemprego com mais de 14 milhões de desempregados e que é fundamental, cada um de vocês que se relacionam junto às suas bases, para que a CSB possa ser um instrumento de luta e, ao mesmo tempo, de salvaguarda na defesa dos trabalhadores. Mas, para isso, a formação sindical se torna fundamental. Sem formação política, não adianta a gente ter um trabalho lindo nas bases, mas não temos o timoneiro ideológico necessário para orientar os trabalhadores e saber, acima de tudo, ler a conjuntura política. Sem o conhecimento da conjuntura política e do processo histórico entre conquistas e refluxos das lutas da classe trabalhadora, não tem como a gente avançar nas nossas pautas. Então, quando vocês tiverem um tempo, e sempre há tempo para sabermos administrar, eu sugiro que vocês possam ler o livro do José Augusto Ribeiro, bem colocado pela CSB, que investe bastante em formação política, quanto à humilde obra que eu pude fomentar para a CSB com a história do movimento progressista brasileiro e o dicionário de termos políticos, onde vocês podem subsidiar todo o conhecimento a respeito dos principais termos teóricos no âmbito da ciência política, da história social e política, e que vocês podem subsidiar junto à base de vocês. E, para concluir essa abertura, eu acredito numa expressão muito clara: quem não se forma, se deforma. Repito, quem não se forma, se deforma. Infelizmente, como, por exemplo, a gente tem como dado concreto, inclusive em pesquisas, como retratos da leitura do Brasil, Neto, e é muito importante a forma que você está trabalhando na formação sindical dos quadros, além da organização da CSB, é considerado leitor no Brasil aquele que lê um livro completo em 3 meses. E, infelizmente, a realidade do Brasil, a gente não alcançou nem a metade do contingente de leitores no Brasil dentro dessa expectativa. Então, é fundamental a leitura, a análise teórica, porque a verdadeira teoria é aquela que explica a realidade. Bom, dada a minha apresentação, gostaria de fazer a rápida exposição. Estou aqui sem controle aqui, pelo menos. Não, não está, por incrível que pareça. É estranho. Bom, estou sem controle. Levaram para lá, né? Bom, tá vindo aqui não. Oh, que bom. Pelo menos aí dá para a gente dar um timoneiro e uma seguida naquilo que a gente quer fazer de exposição. Muito obrigado, minha querida. Eu não entreguei a apresentação? Não é possível. Não é possível. Bom, normalmente nas minhas apresentações, eu coloco a ideia da trajetória. Não, tranquilo, tranquilo. Na verdade, eu sempre trato sobre a ideia da trajetória do movimento sindical brasileiro, entre idas e vindas. É fundamental que a gente compreenda a trajetória do movimento sindical brasileiro, e eu vou fazer aqui mais de perto, porque eu não quero uma coisa professoral, mas sim muito próxima de vocês. Esse movimento sindical se daria a partir do atraso da Revolução Industrial no Brasil.
O atraso do fomento do desenvolvimento das indústrias no Brasil, isso já desde o período do Império, seria fundamental para que a classe operária brasileira se organizasse de forma atrasada e sem a devida organicidade que havia, por exemplo, na Europa no decorrer do século XIX. Só para vocês terem uma ideia, você teve a formação da primeira internacional que uniu os trabalhadores de várias partes do mundo em 1864. A primeira experiência sindical no Brasil, nesse sentido, só se daria quase que 40 anos depois, com a criação da COB, da Central Operária Brasileira, e sendo feita em 1907. Ou seja, essas experiências no âmbito da organização dos trabalhadores no Brasil seria muito tardia. Vale abordar também que, enquanto você tinha trabalhadores organizados, por exemplo, na Europa, onde, por exemplo, na Inglaterra, você tinha, já na década de 1870, mais de 800 mil trabalhadores organizados, e, ao mesmo tempo, na França, um contingente de mais de 4,5 milhões de trabalhadores existentes. No Brasil, você tinha uma carga muito diminuta. Você tinha uma população de 14 milhões de brasileiros, de acordo com o censo de 1890, mas, em contrapartida, você tinha apenas um contingente pouco superior a 50 mil trabalhadores. O que é 50 mil trabalhadores num país continental brasileiro no final na década do século XIX? Então, são itens fundamentais para um entendimento, para uma compreensão muito maior daquilo que nós temos que entender enquanto formação do movimento sindical brasileiro. E a gente pode imaginar quais eram os direitos reduzidos que esses trabalhadores tinham no decorrer já da transição do Império para a Primeira República. Você não tinha, na verdade, a existência de direitos consagrados que baseasse todas as garantias para esses trabalhadores. No máximo, eram direitos pontuais, eram direitos de acordo com que cada agrupamento, com que cada setor do movimento operário cada vez mais organizado poderia fazer de luta, e eram demandas pontuais. Os quesitos como, por exemplo, direito às férias, ou, por exemplo, ao mesmo tempo, o descanso semanal, ou a existência de um salário mensal, ou a existência de uma jornada de trabalho, se tornava algo bastante impossível, diante primeiro, de uma parca demanda do movimento sindical que ora nascia, que ora crescia, e, ao mesmo tempo, se você tinha um movimento sindical diminuto, também você tinha uma experiência paulatina desse movimento sindical, mas que você tinha um Estado repressor e que considerava as demandas sociais como caso de polícia. Bom, como não temos a apresentação, então vai ter que ser no gogó mesmo e na apresentação verbal para vocês. Então, qual era, na verdade, algumas percepções daquele movimento sindical no século XIX? Em primeiro lugar, já está ok? Então está ok. Bom, no momento que tiver ok. Bom, aqui nada. Bom, então vou prosseguir enquanto vocês organizam. De qualquer forma, você tinha a organização sindical já na Europa bastante avançada. Primeiro, com os movimentos sociais, a partir da profunda exploração feita ao movimento operário pelo patronato. Você tem movimentos na Inglaterra como o ludismo, com a quebra das máquinas como uma forma de resistência à classe trabalhadora, e, por sua vez, mais tarde você teria um movimento cartista, na década de 1830, onde os trabalhadores colocavam a sua pauta de reivindicações ao parlamento britânico, onde eles demandavam não só pela participação política eleitoral, como as suas demandas sociais. É claro que essa luta demoraria décadas e décadas até que eles pudessem, por exemplo, ter o direito de participação política e representação parlamentar com a criação dos partidos de fundo operário, partidos que pudessem atender as demandas do movimento sindical. Isso seria um fenômeno mais para a década de 1880 para frente. E no Brasil? Como é que seria esse processo no Brasil de fortalecimento da classe operária? Em 1890, você já estaria prestes a ter a Assembleia Nacional Constituinte, que pautaria as discussões sobre aquilo que deveria reger como a norma constitucional para o Brasil. E, no entanto, os direitos sociais
em nenhum momento foram vistos. É claro que haviam deputados do porte de Júlio de Castilhos que defendiam a ideia dos direitos sociais, dos direitos, pelo menos mínimos, para a classe trabalhadora. Só que em nenhum momento isso ocorreu. O que tivemos foi uma primeira Constituição pós-experiência do Império, que você tinha a primeira Constituição de um Brasil independente em 1824, mas ainda assim você não tinha direitos garantidos de forma aprofundada para os trabalhadores, eram questões residuais, principalmente na perspectiva liberal, no âmbito dos direitos civis e individuais. Mas, com a Constituição de 1891, você começa a ter um outro parâmetro. Não há nada que pudesse registrar de direito social para a classe trabalhadora. Na verdade, eram direitos civis individuais, e para piorar a situação para a classe trabalhadora, tinha-se como direito político para os trabalhadores e para o conjunto da sociedade geral a condição de ser brasileiro, homem, acima de 21 anos. Ou seja, você já excluía aqueles menores de 21 anos, excluía as mulheres e excluíam aqueles que não eram alfabetizados. A ideia do voto capacitário, diferente do voto censitário do Império, da Constituição de 1824, onde que para você ser eleitor você tinha que ter pelo menos uma renda mínima, já na República você tem um processo de exclusão política da classe trabalhadora. Aí vocês vão perguntar, mas poxa, Wendel, mas como é que esse sentido de voto capacitário, de quem é alfabetizado, excluiria o conjunto dos trabalhadores? Pelo simples dado de que, a partir do processo relacionado aos dados do censo de 1890, ou mais de 82% da população brasileira era constituído de analfabetos. E como a educação primária não era ainda de responsabilidade do Estado, do poder público, obviamente que os trabalhadores estariam excluídos do processo. Raros seriam os trabalhadores que teriam acesso ao conhecimento. Ninguém era, por exemplo, o Machado de Assis, que como tipógrafo, trabalhador lá da imprensa, teve a possibilidade de ler grandes clássicos. Ninguém teve a sorte de um Machado de Assis da vida, ou de um Lima Barreto, que embora nascido de uma mãe que era oriunda do processo de escravidão, ainda teve a possibilidade de ter o acesso à instrução, à leitura, ao ensino de qualidade. Então, a realidade do Brasil daquele processo era de exclusão institucional dos trabalhadores. Então, os trabalhadores tinham que arrumar outros meios de se representarem, outros meios de se fazer valer a sua voz. E qual é o meio que esses trabalhadores fazem para que as suas demandas sejam ouvidas, face à exclusão institucional da Primeira República? Através do movimento sindical. Só que esse movimento sindical, ele teria idas e vindas. Na construção de um movimento, de uma entidade orgânica, seja ela qual for, ela tem uma missão. A missão de um sindicato é representar as demandas e os interesses da classe trabalhadora. E é claro que essa demanda vai ter idas e vindas. Essas demandas vão ter uma série de choques com a classe patronal e com o próprio governo, sustentado também pelas oligarquias e pelas elites patronais que ainda, ora, estavam se formando no Brasil. E vale lembrar que, enquanto o Brasil ainda não havia qualquer garantia e salvaguarda com a Constituição de 1891, e esse dado é importante, até mesmo para aqueles que estão conversando, e que é um dado para se passar para a base, é fundamental entender que em 1891, data da Constituição, da Constituição Nacional, teríamos a Rerum Novarum, a encíclica que servia como resposta da Igreja em relação às mobilizações da classe operária organizada a partir de movimentos social-democratas, movimentos de cunho marxista e até movimentos anarquistas. E a Rerum Novarum era a primeira iniciativa promovida pelo Papa Leão XIII no fomento de uma doutrina social da Igreja fomentada ao conjunto dos trabalhadores, na ideia de uma mínima justiça social dentro da ordem vigente. Então era fundamental a existência de direitos sociais básicos, era fundamental a existência de uma sociedade... Opa, entrou? Então era fundamental a existência de direitos básicos para o conjunto da classe trabalhadora, e assim sucessivamente se daria
o modus operandi da construção de uma sociedade mais justa, vista pelo olhar da Igreja, face ao advento e ao crescimento e consolidação do movimento operário da Europa, o que não era no Brasil. Como estamos atrasados, eu vou passar bastante. São duas máximas que eu quero falar para que vocês tenham a dimensão do papel dos trabalhadores na fomentação de uma sociedade mais justa. A primeira frase é do Máximo Gorki. Quem era Máximo Gorki? Um grande quadro da literatura russa que simplesmente, a partir de suas obras, demandava a realidade dos trabalhadores, dos camponeses da Rússia, mesmo face à perseguição do regime autocrata do czarismo de Nicolau II. Então, na virada do século XIX para o início do XX, eis que Máximo Gorki diz uma afirmativa. A nova cultura começa como o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Ou seja, naquele processo atrasado, vigente com a autocracia e com os resquícios da sociedade feudal existente na Rússia, com o czar Nicolau II, para Máximo Gorki, qualquer processo de avanço deveria ser feito a partir da centralidade da classe trabalhadora. E, por fim, aqui da reflexão, a frase de Antônio Gramsci. Todos os homens no mundo, na medida em que unem entre si na sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos. É aquilo que a gente está fazendo. Uma coisa é sabermos o quanto a nossa situação está precarizada. A outra é nos relacionarmos ao conjunto dos trabalhadores e dizer realmente o quanto não só apenas a nossa situação está ruim, precarizada, mas a necessidade de nos organizarmos para travarmos a luta, para melhorarmos as condições de vida não só da classe trabalhadora, mas numa forma geral a sociedade. E automaticamente, no momento que nós lutamos pelos direitos mais justos da classe trabalhadora, estamos melhorando a nós mesmos no sentido de avançar a nossa consciência enquanto classe operária. Isso é fundamental. Sem essa dimensão, não tem nem razão de ser de nós estarmos na luta com os trabalhadores, na condição de dirigentes sindicais que estão aqui nesse congresso e que vão trazer essa mensagem junto às bases. Então, como temos o tempo curto, na verdade, essas atividades que eu ministro de curso mais ampliado, eu vou desde a era colonial, com a mobilização popular, sigo aqui com a Primeira República, onde eu tento abordar como é que se dá a formação do movimento operário, como é que há a resistência do Estado, a formação e crescimento do movimento operário, como esse movimento operário era composto, e assim sucessivamente. Era Vargas, é o período que você tem, pela primeira vez na história do Brasil, é um período onde o poder público, o Estado organizado, reconhece o conjunto de direitos da classe trabalhadora. Então, vocês têm que sair daqui entendendo que a partir de 1930 foi o primeiro processo político do Brasil onde você haveria as condições de reconhecimento a partir de decretos-leis, a partir da formação de instituições que pudessem assegurar a proteção à classe trabalhadora. Depois temos 1945 a 64, com o advento e o avanço representativo da classe trabalhadora. Haveria momentos de bonança, haveria momentos de perseguição da classe trabalhadora, mas cada vez mais a classe trabalhadora, face às suas vicissitudes, experimentaria um processo amplo de participação política nos rumos do país. E isso geraria um alarme muito grande aos setores conservadores, reacionários e elitistas do país, a ponto de fomentarem as condições para o golpe civil-militar de 1964. Esse período do regime autoritário civil-militar, de 64 a 35, é um período de grande repressão, de tentativa de engessamento das bases sindicais, com a intervenção da ditadura civil-militar ao conjunto dos sindicatos, das federações e assim sucessivamente, perseguição de lideranças sindicais a partir dos atos institucionais, com a perda dos direitos políticos durante 10 anos, com a perseguição e a tortura institucionalizada pelos órgãos de repressão e assim sucessivamente. E o período da dita Nova República após a redemocratização, com a consolidação da existência das centrais sindicais e os desafios frente a esse momento e principalmente agora, a partir do golpe de 2016, o golpe parlamentar judiciário, e que temos a perda sucessiva de direitos com a forma colocada, com essa terceirização e com
a reforma trabalhista, onde voltamos às relações de trabalho da Primeira República, das relações de trabalho precarizadas e com a tentativa do patronato tolher a atuação do movimento sindical. Mas como não temos tempo, e eu preciso ser bastante objetivo, eu posso dizer dessa síntese que havia, já nesse período da virada do século XIX para o XX, a existência de sindicatos e partidos operários, só que de forma muito restrita. O Brasil é um país continental, mas a comunicação era péssima junto às bases operárias. Como é que eu vou organizar a classe trabalhadora? Então você só vai ter nos grandes centros, a priori, Rio de Janeiro, que era a capital federal naquele momento, São Paulo. Paulatinamente, a partir da década de 1910, é que teremos o movimento sindical mais expandido para alguns lugares, como o Rio Grande do Sul, como o Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará. Mas ainda era uma experiência muito embrionária para o conjunto da classe trabalhadora. Bom, gente, então, já falamos da Constituição de 1891, que não reservava nada de interesse para a classe trabalhadora. A única experiência no Brasil de direitos sociais estaria na Constituição Estadual de 1891, onde, a partir dos princípios do positivismo social, Júlio de Castilhos asseguraria os direitos primordiais aos trabalhadores. Primeiro, o direito ao livre exercício do trabalho. Segundo, o direito à não discriminação entre trabalhadores associados ao funcionalismo público e aos trabalhadores tradicionais, né? Então, se o trabalhador ligado ao funcionalismo público tinha direito a férias, o trabalhador simples não poderia ser discriminado, teria o direito a férias. Se esse trabalhador ligado ao funcionalismo público tinha o direito a um salário mensal, o outro trabalhador teria o direito ao salário mensal. Se esse tinha direito à aposentadoria, o funcionário público, o trabalhador simples teria. Então, a primeira experiência de fomentação de direitos sociais no Brasil voltada à justiça social seria no Rio Grande do Sul, já que a Constituição Federal não reservava, naquele momento, em 1891, nenhum direito aos trabalhadores. Bom, vou passando aqui, né, passamos a situação da classe trabalhadora, com a existência da Primeira Internacional, e assim sucessivamente. Como o tempo é muito exíguo, eu convido vocês a participarem mais das nossas atividades, dos cursos de formação política. Na verdade, a nossa formação no âmbito da história social, abordando o movimento sindical, demora 2 dias, ou às vezes 3, dependendo da demanda que há dentro dos setores da CSB, e é fundamental que a gente possa trabalhar com maior nuance esse aspecto, até para fazer uma relação entre o movimento sindical no Brasil e o que acontecia mundo afora. Mas, adiantando, você já tinha a existência de uma Primeira Internacional que associava trabalhadores do mundo inteiro, da Europa, no caso, a partir de 1864, entre marxistas, social-democratas, anarquistas. Você vai ter o rompimento do anarquismo a esse setor da Internacional, e depois você tem mais outras internacionais. A segunda, em 1889, ao rompimento entre setores marxistas e social-democratas, e aí surge a Terceira Internacional em 1919, com a fundação feita por Vladimir Lenin para abrigar as lideranças ligadas ao Partido Comunista. Então, esse aqui é um processo que eu teria que explicar mais, mas o tempo é muito exíguo, mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa, tá, minha gente? Você começa a ter uma organização incipiente no Brasil do movimento operário. 1907 é a primeira tentativa já com a formação do Congresso Operário Brasileiro. Você tem a primeira em 1906 e a criação da COB em 1907. Só que com a existência, dentre os trabalhadores, de lideranças sindicais oriundos de outros países que vieram ao Brasil pelo processo de migração, simplesmente o governo, na Primeira República, me cria em 1907 a Lei Adolfo Gordo. O que consistia a lei desse deputado federal que foi aprovada, sancionada e que se tornou lei em vigor no país? E isso até sugiro que vocês busquem leitura sobre a história do movimento operário associado a quadros, por exemplo, como a Ângela de Castro Gomes, que tem a invenção do trabalhismo, ou Cláudio Batalha, né, com o movimento operário na Primeira República, ele faz a trajetória desse movimento operário. Então, a Lei Adolfo Gordo, de cara, ele considerava de que todas as pessoas que ameaçavam a ordem social vigente eram simplesmente responsáveis por esses atos e deveriam ser expulsos do país. Então, nessa brincadeira, foi expulso, nesse período,
mais de 500 lideranças sindicais, que eram espanhóis, portugueses, italianos, alemães e assim sucessivamente. O que acontece? Você tem um refluxo do movimento operário durante 4 anos, até que ocorresse, em torno de 1912, a reorganização dos trabalhadores, culminando com o segundo Congresso Operário Brasileiro, em setembro de 1913. E, paulatinamente, vai se organizando o movimento operário. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, você tem, paulatinamente, a existência de um maior processo de industrialização do Brasil. Por quê? Porque os grandes países industriais na Europa, que passaram pela primeira e segunda etapa da Revolução Industrial, estavam no processo belicoso da Grande Guerra. E quem que poderia fazer, por exemplo, o funcionamento das indústrias, seja na parte de alimentação, né, dos produtos primários em geral? Os países que não estavam diretamente associados à Grande Guerra. E era, por exemplo, o caso do Brasil, entre outros países da América Latina. Então, você vai ter um processo de substituição de importações, o advento maior no número de indústrias e a presença maior de novos atores na classe operária. E essa classe operária, paulatinamente, a partir das suas demandas e da necessidade do dia a dia, com uma grande exploração que era feita a eles, com altíssimas jornadas de trabalho de 14, 16 horas, salários móveis, você não tinha ideia de um salário mínimo, né? Alta rotatividade do mundo do trabalho, assim sucessivamente. Então, a pouco se constrói a consciência dessa nova geração da classe trabalhadora. E o efeito disso, greve geral aqui em São Paulo, região do Brás, Moca, e assim sucessivamente, a partir de 1917, que foi duramente debelado pelo Estado policial, mas ainda assim você teve uma forte mobilização do movimento sindical. Você teve também, além dessa representação da greve geral de São Paulo em 17, no Rio de Janeiro em 1918, 1919 você teria no Nordeste, em estados como a Bahia e Pernambuco, você teria focos em Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul você não teria tanto esses focos, porque o movimento operário, embora organizado, era atendido às suas demandas a partir da perspectiva iluminada, né, dos governantes associados ao positivismo social, como o caso de Borges Medeiros, que mesmo com as suas controvérsias dialogava com a classe trabalhadora, e assim sucessivamente. Bom, eu sei que está chegando o horário do almoço e são muitas informações para pouco tempo. Eu vou dar uma sintetizada. Pelo menos você tem a classe trabalhadora se organizando na Primeira República, você tem legislações pontuais, como a Lei de Acidente de Trabalho em 1919, um Conselho Nacional do Trabalho em 1923, mas que não tem nenhuma representatividade no processo, e, ao mesmo tempo, Lei de Férias, em 1925, entre outras legislações pontuais a determinadas categorias. Ou seja, a categoria que mais se organizasse e que pudesse mobilizar era que automaticamente tinha maior probabilidade de obter direitos, né? Então, dentro desse processo todo que vocês começam a ter a mobilização, a criação do Partido Comunista como meio de mobilização, a revolta do tenentismo e a Coluna Prestes, você vai ter um enfraquecimento da Primeira República com a crise de 1929 e o advento após o processo eleitoral e a derrota a partir das fraudes que ocorriam na Primeira República, como o voto do Bico de Pena, o voto de Cabresto, assim sucessivamente, dado o fenômeno do coronelismo, onde eu indico que vocês possam comprar obras como Coronelismo, Estado e Voto, do Vitor Nunes Leal, ou senão Os Donos do Poder, de um grande intelectual, o Raimundo Faoro. Então, a partir desse processo viciado e viciante do patrimonialismo das oligarquias na Primeira República, você vai ter um processo de mobilização popular junto com as oligarquias dissidentes e que daria a Revolução de 30 e a tomada do poder pelos setores que queriam os avanços sociais. Pela primeira vez, a gente vai ter um processo de modernização do país a partir das teses nacionais desenvolvimentistas. E dentro dessa percepção, os trabalhadores vão ter acesso privilegiado. Aqueles que tentam satanizar Getúlio Vargas, me desculpa, esses não merecem o mínimo de respeito nosso. E principalmente da CSB, que se pauta, em especial, pela doutrina associada às conquistas sociais promovidas desde Getúlio Vargas. Então vamos ver o que esse caboclo, oriundo de São Borja, que foi governador do Rio Grande do Sul, que tinha um pensamento progressista, fez na tomada do poder e executando a Era Vargas.
Então vamos ver, aqui a mobilização popular pela posse de Vargas, PPP caixa de fósforo, tal. Primeira atitude de Vargas como presidente, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, considerado como Ministério da Revolução. As questões sociais são elevadas à condição de política de Estado. O que quer dizer isso? Em poucas palavras, a partir do governo Vargas, os trabalhadores seriam tratados com maior centralidade, inclusive as mulheres, que até então não eram nem reconhecidas enquanto portadoras de direitos sociais e políticos, mesmo com as lutas feministas travadas por mulheres guerreiras como Berta Lutz e assim sucessivamente. A partir do governo Vargas, com o reconhecimento da classe trabalhadora e das demandas sociais, a mulher passaria a ser vista como personalidade e, ao mesmo tempo, como agente de transformação social e política. Então, é fundamental para que vocês possam prestar atenção. Inclusive, a turma que às vezes fica dispersa, é fundamental que vocês levem a base, porque vocês são dirigentes dentro das suas bases e vocês são a CSB nas bases. Então, é fundamental que vocês tenham o devido entendimento histórico, até para que vocês possam ter a devida defesa na hora que vocês forem confrontados com outros grupos políticos, com outras centrais sindicais, que não têm a nossa tradição de luta, que não têm a nossa perspectiva ideológica. Então, Vargas, de imediato, criou o Ministério do Trabalho, até então inexistente na história do Brasil. Pela primeira vez, você tem um órgão do poder público, do Estado brasileiro, que vai tentar mediar as relações de trabalho, voltando os interesses para a classe trabalhadora. Além disso, você vai ter a primeira iniciativa de nacionalização do trabalho como política pública. Como? Em primeiro lugar, você teve o processo da abolição da escravatura em 1888. De quebra, você não teve qualquer medida capaz de promover a democratização do acesso ao mundo do trabalho, o exercício da cidadania ao povo negro. Então você tinha uma ampla camada de marginalizados que muitas vezes eram incorridos no crime de vadiagem ou em outros crimes relacionados ao Código Penal. Pela primeira vez, Vargas democratiza o acesso ao trabalho aos brasileiros, não só aos patrícios negros, mas também ao conjunto dos brasileiros em geral. Porque muitos dos imigrantes que prosperavam empregavam seus patrícios. Por exemplo, em São Paulo, os italianos que prosperavam provavelmente empregavam seus patrícios italianos, escanteavam os brasileiros. No Rio Grande do Sul, os alemães que prosperavam escanteavam os brasileiros e colocavam os seus patrícios no mundo do trabalho. E assim sucessivamente. Rio de Janeiro, com os portugueses e espanhóis que prosperavam, assim sucessivamente. Então, como é que vai ter a primeira visão de democratização do acesso ao mundo do trabalho? Através da lei do 2/3, ou seja, 2/3 de todos os estabelecimentos deveriam ser colocados por brasileiros para serem empregados. É a primeira grande política pública de trabalho no Brasil, colocado a partir da Era Vargas como marco essencial na história do Brasil. Bom, criação da justiça eleitoral na mobilização das eleições, ainda você tinha um processo viciado das eleições da República Velha, da Primeira República. Como sugestão, vocês podem ver como opção de leitura o livro, a partir de uma série de crônicas bastante interessantes, do Lima Barreto, chamado Os Brunzundangas. É um livro que é bastante interessante, que eu recomendo a leitura, que aí vocês vão ver de uma forma muito irônica, gozada, uma forma alegre e sarcástica, como o autor tratava o processo eleitoral, que na verdade eram brigas entre capangas, haviam feridos no processo, e muitas vezes as pessoas tinham medo de votar. Com Vargas, não. Você tem a criação da justiça eleitoral para moralizar o processo eleitoral e tentar, de uma forma ou de outra, acabar com os vícios do processo eleitoral. Bom, direito de voto e elegibilidade para as mulheres, a partir do artigo 2º do Código Eleitoral de 24 de fevereiro de 1932, pela primeira vez na história do Brasil, e o Brasil seria um dos países pioneiros do mundo, a mulher teria o direito ao voto. Inclusive, países como França e Argentina tardariam e atrasariam o reconhecimento do direito ao voto para as mulheres. Bom, aqui você tem a fotinho do Vargas com o decreto 19433, criando o Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, 1930. Você tem a regulamentação da jornada de trabalho, o pagamento de férias aos trabalhadores, o trabalho de mulheres e menores, o fomento de fundo de pensão e aposentadoria universalizando o conjunto dos trabalhadores, a criação da carteira de trabalho para evitar um setionagem do patronato, né?
criado no governo Vargas a partir da iniciativa do ministro do Trabalho, Salgado Filho, um grande quadro que mais tarde seria um baita senador pelo PTB do Rio Grande do Sul, no final dos anos 40 até sua morte em 1950, em meio à campanha presidencial de Vargas. Bom, unicidade sindical com Vargas em contraponto à pluralidade sindical existente com o Decreto-Lei 979 de 1903. A pluralidade sindical somente enfraqueceu a unidade da classe trabalhadora. E Vargas, vendo a necessidade de união da classe trabalhadora em torno de seus ideais, em torno de suas demandas, coloca como princípio essencial no seu governo a unicidade sindical. E nessa brincadeira, os anarquistas que defendiam o paralelismo da representação e que não reconhecia as iniciativas do poder público, simplesmente tenta boicotar esse processo e é deslegitimado pela classe trabalhadora. Aí vocês vão falar, mas poxa, Wendel, por que os anarquistas seriam deslegitimados pelos trabalhadores, já que eles eram combativos? Porque pela primeira vez no Brasil você tem um governo que simplesmente olha para a classe trabalhadora como ator social e político essencial. Bom, gente, vocês têm a mobilização dos trabalhadores, reuniões na era Vargas, né? Ao mesmo tempo, isso aí eu poderia estar abordando dentro do interior do movimento sindical, mas não tenho tempo para isso, estamos próximo do almoço, mas eu quero mostrar essencialmente os maiores avanços promovidos pelo movimento sindical a partir do governo Vargas, reconhecendo a classe trabalhadora, a partir de uma série de direitos. Bom, aqui você tem a foto da Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez na história do Brasil, você vai ter a existência de uma bancada classista, ou seja, de 214 deputados federais que participariam da Assembleia Constituinte, nada mais, nada menos que 40 deputados representavam o conjunto da classe trabalhadora. Na Constituição de 1891, nem representação da classe trabalhadora teria. Mal teria a atuação de um tenente de classe média, o tenente Vinhais, que mal colocava a tentativa de direitos sociais, ou de intelectuais, como Júlio de Castilho, que era um advogado, jornalista e que defendia os interesses da classe trabalhadora e nem assim conseguiu passar as suas propostas para a Constituição de 1891. Aqui, em 1934, pelo contrário, você tinha uma atuação de uma bancada representativa de trabalhadores e a existência de direitos sociais consagrados aos trabalhadores pela primeira vez na história do Brasil em uma Carta Magna, em uma Constituição. Então, a partir desse processo, quais os avanços da Constituição de 1934? Extensão dos votos às mulheres, consolidando o que estava na Justiça Eleitoral, a organização da Justiça Eleitoral, intervenção do Estado em assuntos de política econômica e social, ou seja, o Estado protege o direito dos trabalhadores e a educação torna-se consagrada como direito social. Isso, na verdade, sempre foi uma das grandes conquistas ao conjunto da classe trabalhadora brasileira, que até então não tinha qualquer reconhecimento de direito, e o Estado brasileiro, pela primeira vez na era Vargas, coloca como preceito constitucional a responsabilidade do Estado em temas de direito social e associados a todas as realidades que os trabalhadores tanto necessitavam e o Estado até então se tornava um ser ausente. Além disso, você tem a instalação da Justiça do Trabalho fora do âmbito do Poder Judiciário e a criação de juízes classistas para poder intervir na defesa do lado mais fraco na classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, a introdução do mandado de segurança no campo dos direitos e garantias individuais e o aumento da receita dos municípios para fazer valer os direitos sociais na base, o trabalhador que vive nas cidades. Então, pela primeira vez, você tem, de fato, um governo preocupado, a partir de um projeto nacional estatista e desenvolvimentista, com o bem-estar social da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Só que aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o patronato iria obedecer esses decretos-lei de Vargas? Brincadeira, né? Brincadeira. Então, se você tinha patrões que não obedeciam, isso gerava um ambiente de tensões sociais, gerava a radicalização da sociedade, entre a ultradireita, presente no integralismo, como a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e ao mesmo tempo na esquerda, a Ação Nacional Libertadora, a ANL, que defendia os avanços que o governo Vargas colocava, só que eles não tinham a compreensão histórica do processo e achavam que o faria tomado do poder. Só que se equivocaram,
os dois movimentos, e face a esse processo de conjuntura turbulenta internacional e que se refletia na conjuntura política nacional e, ao mesmo tempo, no patronato que não queria não cumprir nada em relação aos direitos dos trabalhadores, colocados por Getúlio Vargas, o que acontece? Simplesmente Vargas cria o Estado Novo, onde, a partir de um governo com maior força, a partir da ideia da monocracia, que era um princípio do positivismo social, simplesmente ele coloca um governo mais atuante, mais presente para a classe trabalhadora, ainda que sacrificasse a existência do Congresso Nacional e assim sucessivamente. Bom, vou dar uma pulada aqui, ó. Já estamos no período do Estado Novo, e aí Vargas deita e rola para começar a colocar os direitos sociais para a classe trabalhadora. Já que o patronato não quer aceitar pelo amor, aí eu, como um bom flamenguista, que o Flamengo ganhou ontem, e aí tem aquela famosa música da torcida jovem do Flamengo, acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno. Então virou o inferno para o patronato e uma maravilha para a classe trabalhadora. Como? Lei Orgânica da Sindicalização Profissional, 1939. Lei do Salário Mínimo, 1940. Efetivação da Justiça do Trabalho, 1941. Criação da Hora do Brasil para as comunicações radiofônicas voltadas aos trabalhadores, em 42. Por que a Hora do Brasil, minha gente? Lembre-se, o Brasil estava passando por um processo de desenvolvimento e, de forma inédita, Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação em 1931. Ao mesmo tempo, você vai ter a obrigatoriedade na Constituição, na era Vargas, da democratização do ensino primário. Era uma razão de ser da obrigatoriedade do Estado para o conjunto da classe trabalhadora. Se você tinha um contingente de quase 85% de analfabetos na virada do século XIX para o século XX, naquele momento você ainda tinha 60%, 50% de analfabetos. Então, como é que eu vou incluir essa classe trabalhadora que ainda é analfabeta e que não tem possibilidade de ler um decreto-lei, que não tem possibilidade de fazer a leitura essencial dos jornais para saber o que o governo Vargas estava fazendo? Então, qual é a forma de democratização? Através do rádio. A TV ainda não era democratizada. O advento e proliferação da TV se dá mais a partir da segunda metade da década de 1950 e no decorrer da década de 60 em diante. Mas, enquanto não havia, você tinha o rádio como meio de comunicação para se dialogar diretamente com o conjunto dos trabalhadores, e Vargas tem essa brilhante ideia de criar a Hora do Brasil para que os trabalhadores pudessem saber o que eles tinham de direito, quais as obrigações, e assim sucessivamente, a partir da participação do ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho. E, por último, eu não sei se eu ainda tenho tempo, Neto. Será que eu tenho tempo? Dá para levar, né? Então eu vou fechar com a CLT. Tá, gente? Que eu poderia trabalhar com o advento da organização do movimento sindical, com a mobilização do movimento sindical no decorrer da experiência democrática, as reformas de base do governo do jogo, mas eu não tenho tempo. Mas o essencial que eu quero trazer aqui é o que simplesmente, a partir do exercício de história comparada, vocês terem a dimensão do que era a consolidação da lei do trabalho. Alguém chegou na escolinha da tia Teteca, que vocês fizeram, alguém chegou a falar para vocês que a CLT era influenciada pela Carta del Lavoro de Mussolini? Quem ouviu alguma vez na vida? Levanta a mão. Só lamenta dizer, fala para essa professora que ela precisa estudar. Tá? Eu vou desmitificar para vocês que a CLT, pelo contrário, você tem a Carta del Lavoro, que mal porcamente, tentando sofrer influência da doutrina social da igreja, ainda você não chega a ter mais que 20 artigos. Na CLT você tinha mais de 900 artigos. E ainda a partir de quê? Primeiro ponto, demandas históricas do movimento operário brasileiro. Ora, não é possível que o movimento operário brasileiro, com todas as suas experiências no decorrer da Primeira República, em 40 anos e mais 12 anos até então de era Vargas, ou seja, meio século, não é possível que esse movimento operário não tinha tradição nenhuma e demandas para colocar em uma legislação trabalhista. Então, várias das pautas foram colocadas na CLT. Também, ações do governo Vargas voltadas aos trabalhadores, que era nada mais, nada menos que o conjunto dos decretos-leis. Isso é importante para que vocês conversem com a base. Por quê? Porque a gente está passando pelo processo da reforma trabalhista e da terceirização, minha gente. Depois do advento da Lei
13.467 de 2017, é fundamental que vocês conheçam o processo histórico. Se vocês não conhecerem o processo histórico, como é que vocês vão convencer a base de que a demanda do governo Temer é deletéria? Então é fundamental que vocês prestem atenção para o que a CLT significava no âmbito do ESCPO de uma legislação trabalhista avançada e que simplesmente alguns historiadores trotskistas, alguns historiadores que sempre desvalorizaram o trabalhismo, sempre relegaram e falseando em segundo plano o papel avançado da CLT, principalmente a partir do pensamento do positivismo social de Getúlio Vargas e das leituras dele do socialismo utópico que ele tinha de Comte Saint-Simon, que inclusive influenciou não só Auguste Comte, mas até mesmo o pensamento de socialistas científicos como o próprio Friedrich Engels e o Karl Marx. Mas só para vocês terem uma dimensão do que representava o CLT. Primeiro, demanda dos trabalhadores. Segundo, experiências do governo Vargas. Depois, minha gente, primeiro Congresso de Direito Social, em 1941. Aí vocês falam, Wendel, você está de sacanagem comigo. Me desculpa a expressão. Você só pode estar brincando com a minha cara. Onde que o Estado Novo, né, que era um governo pesado de Getúlio Vargas, poderia permitir o diálogo com a classe trabalhadora? A partir desse primeiro Congresso de Direito Social, onde o governo queria debater com os trabalhadores quais os direitos que deveriam ser inseridos para o conjunto da classe trabalhadora. E isso ocorreu aonde? São Paulo, minha gente. Primeiro Congresso de Direito Social em São Paulo, em 1941. Quer mais, minha gente? Quer mais choque de realidade? Vamos lá. Convenções da OIT. Aí falava, pô, aí tu quer demais. Convenções da OIT na CLT? Sim, senhor. Até porque a OIT foi criada em 1919 a partir do Tratado de Versalhes, após a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E a partir dela você teria a regulamentação do tratamento mínimo voltado aos trabalhadores que fosse comum pelo mundo afora. E daí as famosas convenções da OIT. E muitas das convenções da OIT criadas até então, até aquele período, foram inseridos na CLT. E aí eu tenho vários testemunhos do próprio Arnaldo Susequinde, né, que foi um dos mentores da CLT. Você vai ter o Evaristo de Moraes, que foi um dos mentores intelectuais da CLT. Lideranças anarquistas, eu estou falando lideranças anarquistas, como Joaquim Pimenta, como Agripino Nazaré, que participaram das greves de 1919 e estavam fazendo a CLT. Aonde que a CLT tem influência da Carta do Lavoro? Né, Paulo? Só vou te dar uma sugestão. Baixe na internet, ou se não, compre na livraria Estante Virtual, simplesmente a obra da Magda Biavaschi, onde na tese de doutorado dela comprova de que quem defende que a CLT tem influência da Carta do Lavoro é um completo, canalha, ou que usa de desonestidade intelectual. Tem mais ainda. Além das convenções da OIT, doutrina social da Igreja, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, a 40º ano, 40 anos depois, para homenagem a Rerum Novarum, amplia a percepção da Igreja frente aos direitos sociais da classe trabalhadora com a visão cristã, de harmonia social focada ao direito social do indivíduo, do trabalhador. Então, ele vai ser outro vetor ideológico de inspiração para o que seria a CLT que temos até hoje. Constituição do México. Aí falou, tu despirocou. Constituição do México 17, claro, da experiência revolucionária de Emiliano Zapata. É, minha gente. Depois do processo da vitória dos setores avançados no México, eis que temos uma Constituição mexicana de 1917 que avança nos direitos sociais da classe trabalhadora, e isso inspiraria a CLT. Aí, para completar o estado de choque de vocês, para vocês ficarem refletindo, conversando na hora do almoço, 10 minutos, ótimo. Então, para terminar esse processo, você tem a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar foi feita após a Primeira Guerra Mundial. Quem é que vence o processo político? Os trabalhistas do SPD. O SPD foi fundado no último quarto do século XIX como partido representante da classe trabalhadora, o Partido Social Democrata Alemão, que era um partido que tinha uma linha trabalhista. E a partir do processo de oposição
ao regime de Otto von Bismarck, e depois com as suas mobilizações sociais, eles começam a ter uma representação maior. Você tem dentro desses quatro partidos, quadros como Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, né, August Bebel e assim sucessivamente. E a partir das lutas e demandas do movimento operário dentro do SPD, o SPD começa a ter um protagonismo a ponto de alçar ao poder após a Primeira Guerra Mundial. Chegando ao poder, a primeira iniciativa que você vai ter dentro de um processo de discussão de uma Carta Magna é a Constituição da República de Weimar, na Alemanha, em 1919, onde você vai ter os experimentos mais avançados de legislação voltada à classe trabalhadora. Então, minha gente, a partir dessas experiências, contando demandas históricas do movimento operário brasileiro, ações do governo Vargas voltadas aos trabalhadores, primeiro Congresso de Direito Social, 1941, em São Paulo, em pleno Estado Novo, convenções da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, doutrina da Igreja, Constituição do México e Constituição de Weimar, teríamos o que é a CLT, que simplesmente foi atacada pelo governo golpista, pelo governo cleptocrata do Temer, que ainda assim, mesmo erodindo a sua base de governo, conseguiu abafar mais uma vez um processo de impeachment e que simplesmente vimos a vergonha que foi ontem, né? E contando que anteontem foi a Revolução de 1930, efetivada por Vargas, para fomentar direitos aos trabalhadores, é fundamental que a CSB valorize todas essas experiências, a partir da unidade da classe trabalhadora, a partir do avanço do movimento social e a partir de todos os avanços que, porventura, o povo brasileiro, entre suas demandas, entraves e vitórias, pode ter para salvaguardar os seus direitos, que hoje são vituperados, que hoje são simplesmente humilhados diante dos cortes promovidos pelo atual governo de Temer. Bom, tendo dito isso, Neto, eu vou aproveitar esse espaço para quem tiver dúvida poder fazer, que é uma oportunidade ímpar, porque a gente não tem toda hora formação política, e aqui foi uma rápida exposição daquilo que a gente tem para trazer, e são sobre as reflexões e os desafios do movimento operário a partir desse processo de história comparada. Tá bom? Muito obrigado.